vou mostrar aqui para vocês. Olha só, essa é uma questão do Einstein de 2023. Dentro dessa prova do Einstein de 2023, nós tivemos duas questões de matemática básica. A questão 42 e a questão 44, que eu me lembro. Não sei se tem outras, mas essas duas com certeza. Com características diferentes. E eu peguei essa daqui, porque eu achei muito interessante comentar com vocês. Olha só, é uma prova nível 3, Einstein, extremamente concorrida, e olha só que interessante o que teve nessa questão, gente. Uma questão de situação-problema, onde envolve para a gente frações. Então, olha só, eu tinha uma questão de situação-problema, onde eu tinha que dominar frações para eu conseguir fazer. Então, ele conta um contexto aqui bem curto, porque prova nível 3 não trabalha com contexto, são somente os dados necessários para que você entenda tudo que tem aqui e resolva. Mas não é uma coisa que traz tabela, dados de pesquisa, não. Prova nível 3 não tem essa característica. Então, olha, muito objetiva a questão. Olha só, me deu uma informação, me deu outra informação, ponto final, outra informação, tudo muito objetivo. Se você for montando a questão matematicamente falando, você resolve essa questão muito simples, muito fácil. E aqui, quais são os pré-requisitos? Por que é tão importante? Porque, às vezes, o aluno, quando ele vai fazer uma prova que é muito concorrida, como Einstein, ele pensa que ele tem que estudar tudo tudo que é extraordinário. E, na verdade, a gente precisa estudar o básico bem feito. Então, olha só, quais são, Débora, os pré-requisitos aqui? Quais são as matérias que eu tinha que dominar para eu conseguir fazer uma questão como essa e outras dentro dessa prova? Coloquei aqui para vocês. Olha só, que era importante a gente dominar contexto, entender. Então, interpretação. Tem muitos alunos que falam, mas eu não entendi o enunciado. Se eu entender, se me explicar o enunciado, eu consigo fazer. Então, se você não consegue entender o enunciado, você não entende a linguagem da prova. Você não está acostumado com essa linguagem. E significa que você vai mal no vestibular. Então, não entenda que isso é pouca coisa. Isso aqui é uma dica importante. Não entenda que a interpretação, você não entender o enunciado é uma coisa pequena, porque não é. Isso é uma coisa grave e extremamente importante. Se você não entende o contexto, significa que você não interpreta direito, você não está acostumado com a linguagem, você não domina a linguagem da prova. Se você não domina a linguagem da prova, significa que quando chegar no vestibular, você não vai conseguir fazer. Então, isso não é pouca coisa, isso não é pequeno, pelo contrário, isso é bem significativo e a gente tem que tratar isso com muito carinho, tá? Resolver isso o quanto antes. Então, o contexto da prova é absurdamente importante, tá bom? Então, a gente não pode achar que é pouca coisa, não, é bastante coisa. Tinha um professor que falava isso, né? Interpretação do enunciado é 50% da resolução. Nesse caso, até mais, porque se você não interpretar, você não tem, assim, você pode chutar e ter a sorte de acertar, mas é bem difícil, né? Bem difícil. Outro pré-requisito aqui, ó, são as frações. Olha só, gente, aqui, ó, ele fala de 1/5, de 1/12, 1/6, depois ele dá um número inteiro. Olha só aqui, ó, 9 anos, 6 anos. Então, eu tenho que conseguir lidar com essas frações. Significa, muito provavelmente, que eu vá ter que fazer contas aí com frações. Então, lembra do módulo 0? São conteúdos que eu preciso dominar? Então, isso é importante. Por último, mas não menos importante aqui, e aí eu vou colocar, aqui, ó, até consertar aqui o A, porcentagem. Débora, isso é importante? É importante. Segundo o enunciado aqui, é importante, porque olha só, aqui, ó, porcentagem. Débora, tem porcentagem? Tem, ó, 30%. Então, dentro de uma questão, de uma prova como Einstein, que é uma prova nível 3, eu tive, em 2023, isso, nós tivemos duas questões onde matemática básica resolveria. Gente, duas questões, dentro do Einstein, nós temos 10 questões de matemática. 2 de 10 é 1/5. 1/5 é igual a 20%. 20% das questões, 20% de matemática, você resolveria com matemática básica simples. É muito comum acontecer, tanto no Einstein quanto na Santa Casa, FAMEMA, nós apresentar para nós aí, ter aí nas nossas provas,
de 2 a 3 questões de matemática básica. Então, não é uma matéria que você pode ignorar. Não pode. Então, quando chega para mim, Débora, o que eu estudo e como eu estudo? Segue a dica aí. Primeiro, o módulo 0. O que é o módulo 0? Conceitos de matemática que você tem que dominar, porque são pré-requisitos para todas as matérias de exatas, inclusive para biologia também, que tem uma parte genética que você tem que fazer alguns cálculos. Então, porcentagem, regra de 3, toda essa parte de proporção, matemática básica é importante. Claro, gente, que eu não posso pegar e colocar qualquer coisa, qualquer exercício. Não, tem que ter a linguagem da minha prova, mas é um pré-requisito. Depois disso, nós precisamos alinhar quantos blocos, quantos conteúdos de bloco fechado a gente tem para cada prova. No caso do Einstein, nós temos 6 blocos que eu preciso dominar de matemática. E eu falei com vocês aqui os 2 primeiros. O primeiro é geometria analítica, onde eu vou usar essas informações e outras para ser outros conteúdos são pré-requisitos para GA. E o segundo, nós estamos falando de matemática básica, PA, PG, moda, mediana, porcentagem, situação, problema, e aí entram questões como essa. Gente, somente com esses 2 tópicos, matemática básica e matemática e geometria analítica, você já consegue garantir de 3 a 4 questões dentro de uma prova como essa. Isso significa muita coisa. Por que eu defendo tanto a ideia que a gente precisa estudar focado e direcionado no nosso vestibular? Porque olha só, se eu sei que esses 2 tópicos eu já consigo garantir 4 de 10, tem alunos que estudam o ano inteiro e conseguem 4 questões. Eu estou falando de 2 tópicos onde você consegue garantir 4 questões de 10. Se eu sei que esses 2 tópicos, eles me garantem isso, o que eu tenho que fazer? Dominá-los. E quais são os outros 4? E dominá-los. Por quê? Eu tenho que treinar o tópico, como cai, grau de complexidade, critério de correção. Então, se eu estruturar tudo que eu preciso saber de matemática dentro desse contexto. Então, eu quero Einstein, eu só preciso dominar esses 3 tópicos. E eu pegar toda a minha energia, todo o tempo que eu tenho e canalizar dentro desses 6 tópicos, é muito mais simples, é muito mais possível e provável que você consiga gabaritar matemática. Então, tá aí a resposta. Alguns alunos querem saber como, por quê. Tem alguns alunos que questionam, será que isso cai, será que não cai? Saber os tópicos, saber como estudar é um grande diferencial para você que quer uma prova concorrida como o Einstein. Espero que você tenha gostado e a gente se vê numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.